Agora voltamos aqui para a leitura da carta aos Filipenses. Peço que a igreja acompanhe a leitura. A partir do verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque há ninguém de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Só até aqui, irmãos. Temos estudado já há algum tempo esta carta, já temos trabalhado com seu contexto em toda a pregação, e hoje pela manhã, de igual modo, já caminhamos pelo capítulo 2, e eu faço os irmãos caminhar comigo por alguns pontos que são necessários que a gente rememore. Nós vimos pela manhã que é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Nós até consideramos isso, pois pensamos, se é Deus quem faz o início e o fim, o que nos sobra? Como posso me gloriar, então, me exaltar? De fato, nós não devemos nos exaltar. É Deus quem inicia, quem nos capacita, e é Deus quem executa, quem termina. Então, neste espírito, neste sentimento, compreendendo que é o Espírito de Deus quem nos faz essas coisas, quem nos faz prosperar em seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados e fomos convidados pela manhã a obedecer a Deus, ou melhor, a desenvolver a nossa salvação. E compreendamos aqui, queridos irmãos, que o desenvolvimento da salvação nada mais é do que andar em santificação, buscar a santidade a todo custo, buscar agradar a Deus por amor, e não agora tão somente para a obtenção de méritos, porque não há mérito nenhum a ser obtido. Todo o mérito foi conquistado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso descansamos. E agora fazemos a vontade de Deus como uma confirmação de que de fato pertencemos à família da fé. É tão diferente fazer a vontade de Deus deste modo. E é assim que o apóstolo Paulo vai exortando a igreja de Filipos. E obedecer no temor e no tremor, reconhecendo Deus como o Todo-Poderoso, como o Eterno, como o Infinito, todavia pessoal, que nos fala, que se relaciona conosco, considerando estas coisas. É assim que a igreja de Filipos é exortada a continuar, no mesmo espírito, no mesmo sentimento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos olharem na carta, vão perceber que o apóstolo convida a que eles tenham esse mesmo sentimento, essa mesma disposição. E aí, continuando, ele diz ainda que os efeitos que isso nos causa, ou seja, os efeitos de andarmos em santidade, do poder de Deus em nós, sobre nós, nos tornará irrepreensíveis, ou seja, uma igreja que não há ao que repreender, porque vive debaixo da orientação de Deus, porque faz a vontade de Deus, porque age de bom modo, cumprindo a vontade do nosso Deus.
nos tornará inculpáveis, porque não há mais acusador diante do Senhor a nos acusar. As nossas culpas foram postas na cruz do Calvário. Cristo Jesus os apregoou. Nossos pecados, aquilo pelo qual Satanás nos acusava diante do nosso Deus, não existe mais. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe do Senhor Jesus os seus méritos, a sua salvação, o perdão de pecados. Somos bem-aventurados por isso. Foi o que lemos no início, quando pelo profeta Davi, nós vimos isso no salmo que ele escreveu. E sim, meus irmãos, ele é um profeta, embora também fosse rei. Também nos mostrará, ou seja, evidenciará ao mundo um luzeiro. Percebam, uma igreja que é obediente ao Senhor, que age no poder de Deus, uma igreja que anda em unidade, uma igreja que é capacitada a isso e que desenvolve a sua salvação, que desenvolve isso tudo em santificação, torna-se, diante dessa geração má e adúltera, um luzeiro que aponta para o seu Deus, dizendo: vejam o que Ele fez por nós, veja como Ele age em nós. Isso é o papel da igreja, irmãos, e é isso que o apóstolo Paulo está exortando aqui os irmãos, isso que nós estudamos pela manhã, até que nós concluímos para que perseverássemos, ou seja, para que a igreja, isso aos filipenses, e nós tomamos isso para nós, porque a palavra de Deus, ela vale naquele tempo e vale nos dias atuais. A igreja foi exortada a perseverar na palavra e também se alegrar que mesmo que o apóstolo fosse entregue por sacrifício, ou seja, mesmo que ele fosse morto por ter vivido uma vida de piedade, trabalhando em prol do evangelho de Deus, que a igreja se alegrasse com isso também, que também possuísse o mesmo sentimento de que, se fosse levado a cabo por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, estivesse plenamente satisfeita, convicta de onde vai com a sua morte. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Do contrário, ele não diria: viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo tinha essas convicções, e é isso que nós vimos pela manhã, até chegarmos agora nas aplicações que faremos a partir do versículo 19. Convido os irmãos a acompanharem de novo a leitura. E aqui então, meus irmãos, nós temos algo bastante simples: o relacionamento de um pastor com a sua igreja. O apóstolo Paulo conhecia a igreja de Filipos, conhecia de muito perto seu fundador, e insisto, os irmãos podem ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 19: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo o conhecimento da vossa situação. O apóstolo aqui manifesta interesse de enviar Timóteo para aquela igreja. É sempre bom, irmãos, quando nós estamos diante de situações difíceis, sermos incentivados por pessoas que são capazes a isso. Timóteo era um obreiro capaz. O apóstolo queria enviar, intentava enviar a Timóteo, para que, de fato, recebesse informações da igreja, mas que também a exortasse a perseverar e continuar no seu caminho. Nós vimos que um dos motivos da escrita dessa carta é para que a igreja perseverasse em servir ao Senhor Jesus, em lutar em favor do evangelho de Deus, em lutar em favor da salvação que há na mensagem contada sobre o sacrifício de Cristo. Nós vimos isso. E por isso que o apóstolo intenta enviar Timóteo, para que ele também recebesse a informação daquela igreja. E no verso 20 nós temos: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Olha a consideração e veja a estima que ele coloca o obreiro Timóteo. De tantos outros que têm andado comigo, não vejo nenhum de igual. Não vejo ninguém que faça como ele faça, próprio para estar com vocês, queridos irmãos. O apóstolo não está querendo enviar qualquer um a estar com a igreja, mas sim aquele a que ele tem muita estima e confiança. E ele diz isso na sua carta para que a igreja reconhecesse isso também.
E a gente vai ver, ele vai dizer mais ainda aqui. Mas percebam, o apóstolo Paulo envia a Timóteo para que de fato ele exorte, para que ele incentive a igreja a perseverar e para que também traga informações da igreja. É alguém de muita confiança do apóstolo, muita confiança daquele pastor que está preocupado com a sua igreja. E no verso 22 diz que: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Aqui nós temos informações de como Timóteo servia à igreja e de como ele era prestativo ao apóstolo Paulo, a tal ponto que Paulo o chama de filho. Nós vimos isso também na epístola de Paulo a Timóteo, a própria carta que Paulo escreve a Timóteo, o filho na fé. Timóteo o tinha como um pai espiritual. Era uma relação fraterna, queridos irmãos, mas uma relação forte, sustentada no Senhor. E essa mesma relação, esse mesmo sentimento de confiança, ele incumbiria, no caso, Timóteo a que estivesse com os filipenses. Nós não temos informações se de fato Timóteo chegou à igreja de Filipos, mas nós temos aqui declaradamente a intenção do apóstolo de enviá-lo. E também diz que a igreja conhecia e provou do seu caráter. Nós não devemos colocar qualquer pessoa para servir a igreja. E a igreja tem o dever de avaliar o obreiro, de ver se ele é fiel, se ele trabalha em prol do evangelho do Senhor, se ele de fato vive o que prega. Aqui não há uma relação episcopal, em que alguém diz e a igreja somente se sujeita. Não, meus irmãos. A igreja precisa ser como os crentes de Bereia, lá em Atos 17, que examina a palavra de Deus para ver se o obreiro fala, se ele procede da forma como ele diz que deve proceder, se a palavra que está sendo pregada, ela é a palavra correta, uma palavra adequada, se está em conformidade com a Escritura. Veja, isso vale para nós aqui também. A igreja precisa estar consciente da sua obrigação e não ficar com aquele discursinho: ah, eu não vou julgar, quem sou eu para julgar? Meus irmãos, a Escritura está aqui para isso. Nós devemos julgar com fundamento na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos examinar as coisas. O juízo deve ser feito também de acordo com a palavra de Deus. Há instruções claras quanto a isso. Claro que eu não vou sair daqui alardeando, querendo movimentar, né, uma subversão, enfim. Não é uma disputa de poderes, mas é o zelo pela igreja de Cristo, pela igreja de Deus. É uma relação que vocês, irmãos, devem fazer também, devem participar, assim como o conselho da igreja, como os pastores das igrejas. A igreja conhecia o caráter aprovado daquele obreiro. E no verso 23 diz: este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Paulo estava numa situação de dificuldade, estava preso. Mas ele diz que tão logo ele resolvesse isso com ele mesmo, tão logo ele visse a sua situação, Timóteo iria estar com a igreja de Filipos. Meus irmãos, eu fico imaginando receber Timóteo, discípulo de Paulo. Melhor que isso é aprender com Paulo. E melhor que aprender com Paulo seria aprender com o próprio Cristo. Essa igreja foi uma igreja privilegiada. Aprendeu com Paulo e certamente receberia um dos seus principais obreiros, a quem ele estimava tanto. E também no verso 24, irmãos, diz que estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Olha que interessante aqui. Aqui nós temos a humanidade de Paulo sendo trazida a nossos olhos. Sim, humanidade, porque por vezes nós imaginamos Paulo como um ser tão elevado. Paulo tinha a intenção de estar com aquela igreja. Paulo tinha interesses de estar com aquela igreja. Paulo disse que estava persuadido no Senhor de que estaria com eles. Mas nós não temos certeza se Paulo esteve com eles ou não. Então nós não podemos tomar isso aqui como uma profecia que ele disse de si mesmo: estou persuadido que irei estar com vocês. Veja, há estudiosos que dizem e que entendem que o apóstolo Paulo, na sua primeira prisão, esta prisão a qual ele escreve à igreja, é uma prisão domiciliar, que ela tenha passado
e que em liberdade novamente o apóstolo teve a oportunidade de fazer uma 4ª viagem missionária, que chegou ao ponto de ir até a Espanha. Mas isso não é consenso, queridos irmãos. Há também aqueles que entendem que o apóstolo Paulo, dessa prisão, se asseverou e se tornou em morte. O ponto que nos fica claro aqui, queridos, é a intenção dele de estar com os irmãos. Nós vimos lá atrás, quando ele disse que não sabia o que era melhor. Ele sabia no seu coração, mas ele disse que não sabia se era estar com a igreja ou se era morrer e estar com Cristo. Mas ele diz que por causa da igreja é melhor que ele permanecesse vivo, que ele permanecesse e estivesse com eles. E aqui ele manifesta mais uma vez o interesse de estar com os irmãos. Não é errado, queridos, nós lutarmos pela nossa vida. Embora o apóstolo Paulo estivesse com consciência de que ele poderia ser morto, de que ele poderia servir de mártir, de que inclusive ele diz que se isso acontecer, continue firme, igreja, para que o meu labor não seja considerado vão, vazio. Então Paulo manifesta o seu interesse, diz que está persuadido no Senhor. Se isso de fato se concretizou, nós não sabemos, mas nós podemos crer que nessa humanidade toda, nesse sentimento fraterno, nesse amor pelos seus irmãos, ele tem interesse, ele espera ansiosamente estar com eles, com os de Filipos. E aí no verso 25 nós temos uma continuidade que diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. E aqui eu não falei na introdução da carta, como eu sempre falo, de Epafrodito, que é quem leva as recomendações da igreja, porque agora nós íamos falar dele. Epafrodito, de fato, é aquele que levava as necessidades, a igreja preparava suas ofertas e levava até o apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo diz que achou necessário enviá-lo novamente, enviá-lo de volta. E vejam os motivos pelo qual ele faz isso. Por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Epafrodito adoece. Mas antes de a gente falar a respeito disso, quem era Epafrodito? O apóstolo diz que era um cooperador dele e um companheiro de lutas. Irmãos, companheiro de lutas, nós tratamos isso já. Essas lutas não são batalhas em que nós vamos lá, nós levantamos, empunhamos as espadas e lutamos contra todo aquele que arrasou contra a igreja. Não, mas as lutas de resistência, lutas em favor do evangelho, lutas na defesa da mensagem cristã. Epafrodito era alguém que caminhava com o apóstolo Paulo, era alguém de confiança, e diz pelo outro lado, ou seja, para mim ele é meu companheiro e é quem eu confio, é alguém que luta comigo, junto comigo, em prol da causa de Cristo. Mas por vocês, irmãos, é o vosso mensageiro. Olha lá, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Era quem vinha de fato me auxiliar, amando de vocês. E aqui, irmãos, a palavra mensageiro no original é apóstolos. Apóstolo. Entendamos apóstolo como um mensageiro. Este é o significado da palavra. Também podemos interpretá-la como um embaixador, alguém que vem em favor de um grupo de pessoas trazer a mensagem. Não interpretemos aqui esta palavra fora do seu contexto, à luz do que eram os apóstolos de Cristo. Muito menos façamos uma interpretação daquilo que é essa fajutagem nas igrejas neopentecostais, dos quais se denominam apóstolos. Não são estes. São embaixadores. No caso aqui, Epafrodito é um embaixador da igreja de Filipos. Era alguém que os representava e que ia até o apóstolo Paulo para lhe falar a respeito da igreja, para contar como estava a igreja, se ela precisava de algo. E nós vimos que a escrita dessa carta se dá por um desses motivos. E este que representava a igreja,
que tinha todo zelo e cuidado dela, adoece provavelmente no seu caminho até o apóstolo Paulo. E a sua doença não foi uma doença qualquer. O apóstolo chega a dizer que adoeceu, veja, adoeceu mortalmente, no verso 27. Mas Epafrodito ficou sabendo que a igreja de Filipos também soube da sua doença, soube da sua enfermidade e soube de que ele quase morreu. Preocupado, Epafrodito ansiava, tinha saudade, ansiava em estar com a igreja. Por quê? Porque ele não queria deixar a igreja mais atribulada do que ela estava. A igreja já sofria porque o apóstolo Paulo, o seu primeiro pastor, seu fundador, estava preso. Agora, se perdesse Epafrodito, como seria? Epafrodito estava preocupado com a igreja, e por isso o apóstolo Paulo julgou necessário enviá-lo. Verso 26: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Ouvistes que ele adoeceu. Verso 27: com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aqui, queridos irmãos, há alguma dúvida pela intercessão que o apóstolo Paulo fez por Epafrodito, para que Deus o preservasse? Veja, dizer que está preparado a morrer pelo evangelho não significa que eu quero morrer. Dizer que está preparado a morrer por causa do nome do Senhor Jesus, por estar consciente de que nós não pertencemos a este mundo, não significa eu quero morrer agora, ou procurar a própria morte. O apóstolo Paulo diz que Deus, na sua misericórdia, preservou Epafrodito vivo, para que, veja, para que ele não tivesse uma maior tristeza. Paulo já estava angustiado e sofria, porque estava preso. Se perdesse um irmão amado, também sofreria. Agora vamos trazer para nós, quanto nós temos orado e intercedido por nós mesmos, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos. Irmãos, somos humanos, e Deus nos fez assim. Deus nos fez seres relacionais, seres que têm sentimentos, a sua imagem e semelhança. Nós nos amamos, ou ao menos é o que procuramos fazer como igreja, e nos importamos uns com os outros. Por isso que intercedemos, e por isso nos alegramos quando ouvimos dizer: o irmão está restaurado da sua saúde. Nos alegramos, nos regozijamos, porque o nosso Deus cuida do seu povo, o nosso Deus cuida de nós. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui: adoeceu mortalmente, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim. A compaixão de Deus extrapolou aquele que está enfermo e chegou até mesmo à igreja, chegou até mesmo ao apóstolo Paulo, para que ele não sofresse com a sua morte. Quando nós perdemos nossos irmãos em Cristo, nós nos enlutamos. É normal que isso aconteça, irmãos. Mas nós estamos conscientes de que a situação dele é melhor do que a nossa. Isso também precisa estar em nossa convicção. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E no verso 28 diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Por isso que o apóstolo Paulo envia-o tão prontamente, para que a igreja, quando o visse, se alegrasse novamente, e com isso o seu pastor se alegrasse também. A alegria compartilhada, a alegria desfrutada fraternalmente entre irmãos, debaixo do mesmo Pai, a serviço do mesmo Deus. Isso, meus irmãos, é a igreja. À luz da igreja de Filipos, aprendamos essas coisas também, observemos elas. E aí no verso 29 ele diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Recebei-o no Senhor. Irmãos, recebei-o consciente de que Deus é quem o preservou. Glorifiquem a Deus. Irmãos, quando nós temos irmãos aqui que estão restaurados das suas enfermidades, glorifiquemos o nome do nosso Deus por isso.
Alegremos-nos por isso. Oremos ao Senhor agradecendo pela saúde restaurada dos nossos irmãos, porque eles estão mais um tempo conosco. De fato, haverá um dia em que todos nós, todos os filhos de Deus em Cristo, estaremos juntos na eternidade, do lado do nosso Senhor. Não mais sentiremos dor, não mais sentiremos angústias, mas enquanto vivemos aqui, é bom que estejamos acompanhados. Por isso que Deus deve ser engrandecido por isso. Por isso que a igreja deve se alegrar com isso. E o apóstolo diz no finalzinho, na parte B desse versículo: e honrai sempre a homens como esse. Por quê? Vejamos no verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo, veja, não é a obra dele mesmo, não é na sua capacidade, não é na sua força, não é no exercício da sua vontade, não é no seu poder, mas no poder do Senhor que age sobre ele. Por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aqui nós temos o início de que Epafrodito, mesmo diante da situação de abatimento mesmo, de quase morte, de enfermidade, seguiu com o seu objetivo, seguiu com o que tinha que fazer, porque entendeu que a obra do Senhor, entendeu que era necessário fazer essas coisas. Irmãos, como seria bom se todos nós tivéssemos sentimentos assim, se nós pudéssemos, à luz do que a palavra de Deus nos diz, entender que Deus deve ser glorificado com as nossas ações e não nos deixássemos abater com uma simples gripe, um simples machucado. Às vezes nós deixamos até mesmo de vir culpar a Deus por conta disso. Epafrodito nos mostra que mesmo diante da morte, ele seguiu o que devia fazer. Por quê? Porque é a obra do Senhor, porque é a obra de Deus, porque isso é certo a ser feito, porque Deus é glorificado nessas coisas. Por isso a igreja deveria honrar. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo para isso. Agora, queridos irmãos, nós cessamos aqui a exposição, mas nós precisamos fazer algumas pequenas aplicações. E nós vimos agora, só refletindo o que nós estudamos, os interesses de Cristo. Esse é o tema da nossa pregação. Nós vimos os interesses de Cristo manifestos no apóstolo Paulo. Nós vimos os interesses de Cristo manifestos em seus obreiros, lá no versículo 21, em favor dos filipenses. Timóteo, ele não via os seus próprios interesses, via os interesses dos filipenses, a serviço da igreja e não de si mesmo, preocupado sempre com o cuidado da igreja, com o zelo da igreja. Nós vimos isso também no versículo 25 e 28, nós vimos isso de fato. Mas agora olhemos para nós mesmos. Diante disso, pergunto aos irmãos: quais são os interesses de Cristo para a nossa igreja? Quais são os interesses que nós manifestamos de fato? Estamos debaixo do Senhor, estamos debaixo da sua salvação, da sua graça, da sua misericórdia. Se compreendemos que somos filhos de Deus, quais são os interesses que nós temos buscado na igreja? É reflexivo, os irmãos podem considerar essas coisas à luz de tudo quanto nós estudamos, mas eu vou fazer um exercício com os irmãos. Vejam lá: reconhecimento do caráter fiel dos irmãos. Falamos isso aqui com a exposição. É nosso dever cuidar dessas coisas, cuidar do caráter de cada um. Verso 22, a igreja conhecia o caráter de Timóteo. À luz disso, também devemos examinar-nos, ver, cuidar do nosso caráter, cuidar do caráter mútuo, cuidar do caráter daquele que está aqui à frente, do obreiro, do conselho, enfim. A igreja deve zelar por isso, porque é o dever dela, são os interesses de Cristo. Alegria pela vida dos irmãos e dos obreiros. A igreja deve se alegrar quando ela ouve ou quando ela percebe que Deus restaurou a saúde dos irmãos, que ela restaurou a saúde dos obreiros, que ela restaurou a saúde de seus ministros. A igreja deve se alegrar por essas coisas. E terceiro ponto, que é